Ela começar? Alô. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos membros da mesa. Não estão ouvindo? Agora está melhor? Está muito abafado. Alô. Bom, essa aqui é uma iniciativa do IFISH, frente à crise política que o país está passando, do interesse de todos, dá para ver pela presença do público e a confirmação, inclusive, via Facebook, da participação nesse debate. E a ideia é fazermos um debate sobre a crise com a intenção... Está bem ruim? Enquanto eu vou falando, talvez a mesa vai ajeitando, equalizando. Pode ser? Eu vou falando também, um pouco a apresentação para a gente ir se acertando e o som melhorando. Tá? Na hora que os palestrantes falarem, aí o som tem que ficar realmente bom. Tá ok? Mas a ideia desse debate foi, na verdade, esse movimento constante de mudança da vida política, que fica difícil a gente entender o que está acontecendo, né? Eu lembro que isso foi pensado uma coisa de 2 ou 3 semanas atrás, para a gente fazer um debate no IFISH, para a gente fazer uma discussão sobre a conjuntura, e a sensação que a gente tem é que cada semana ou cada dia essa conjuntura está mudando. Então, talvez tudo que a gente vai falar aqui hoje, amanhã ou depois da manhã, o cenário mude. Mas eu acho que é importante mantermos a atividade de reflexão, de entendimento do que está se passando no país. Foi nesse sentido que o IFISH tentou promover um debate interno, mas devido ao interesse da universidade, de todo mundo, resolvemos ampliar. Certo? Então, temos professores de IFISH aqui, porque, na verdade, começou desse jeito, né? Mas isso é o interesse de todos, de toda a universidade. Tem essa composição porque ele tinha esse quadro inicial. E a gente pensou aqui a formação dessa mesa com 5 professores. Um deles, o professor Oswaldo Jacóia, do Departamento de Filosofia, infelizmente não pôde participar dessa atividade de hoje, ele mandou, enfim, sentiu muito. Então, lamentamos também não poder nos ouvir a sua reflexão. Tá? E apresentando aqui os membros dessa mesa, o professor Ricardo Antunes, do Departamento de Sociologia, o professor Marcos Nobre, do Departamento de Filosofia, e à minha esquerda, a professora Luciana Tatagiba, da Ciência Política, e Frederico Almeida, do Departamento de Ciência Política. Certo? Os organizadores um pouco dessa atividade fomos eu, Ronaldo, do Departamento de Antropologia, e o professor Wagner Romão, que está chegando no Departamento de Ciência Política. Alô? Está melhor? Melhorou? Melhorou ou continua a mesma coisa? Melhorou? Talvez se abaixar, melhora? Posso falar? Então, tá bom. Só para concluir, esse evento também conta com o apoio da Unicamp, que nos ajudou aqui na montagem dessa mesa, e do STU. Tá? A gente pensou como dinâmica o seguinte procedimento. Cada intervenção será de 10 minutos. Depois a gente abre, como se trata de um debate, a gente abre para o público, juntando algumas perguntas, falas, intervenções, em torno de 5, 6, em torno de 3 minutos de fala, certo? E depois a gente pode voltar para a mesa se a gente achar que existirem perguntas, senão a gente pode continuar. Mas, a princípio, vamos estabelecer essa dinâmica. Tá ok? Então, na sequência aqui, eu passo a palavra para o professor Ricardo Antunes, depois para o Frederico, a professora Luciana e, por fim, o Marcos. Tá ok? Boa tarde a todos e todas. Eu quero manifestar a minha satisfação de ver o IFISH
tomar essa iniciativa. Acho que nós estamos num momento difícil da vida política brasileira, uma crise muito profunda, e debater isso é o mínimo que um Instituto de Filosofia e Ciências Humanas deve fazer. E é bom que seja aqui também, vai perder um pouco o caráter de uma reflexão mais longa, o tempo não permite, mas também a gente, se provocarmos um debate, já está valendo a pena, não é? Eu vou tratar de dois elementos para falar um pouco da crise brasileira e tentar uma pista final. O que fazer eu não tenho a menor ideia, não é? Não tenho a menor ideia. Mas a dominação burguesa no Brasil, durante a história, a nossa história republicana, e vocês dão de desconto aqui as mediações que não vão aparecer, não é? Ela sempre oscilou, na história brasileira, entre a conciliação pelo alto e o golpe. É assim que a dominação burguesa, para lembrar o nosso querido Florestan Fernandes, entre tantos outros, não é? A nossa dominação burguesa sempre foi assim. A conciliação pelo alto e o golpe. Né? 30 foi uma conciliação pelo alto. A revolução que foi mais que um golpe, menos do que uma revolução. 45, 37 foi um golpe. 45, 44, 45, a deposição de Getúlio foi um golpe. A retomada no Getúlio nos anos 50, 54, uma tentativa de conciliação que tem um final trágico com o suicídio do Getúlio. A tentativa de Goulart nos anos 60, de uma conciliação com um traço reformista positivo, né, foi ceifada por um golpe militar brutal. Duas figuras foram espetaculares na conciliação brasileira. Getúlio e Lula. Getúlio foi um mestre da conciliação. Era um estanceiro dos Pampas. Era um homem das frações agrárias brasileiras. E desenhou um projeto de conciliação que a USP inventou e deu o nome de populismo, mas, por suposto, é muito diferente disso. Muito diferente, passa muito longe disso, né? E este projeto foi sepultado, em grande medida, com a deposição de João Goulart, em que pese nós tenhamos tido outras experiências, Brizola e tantas outras. Tá? O outro mestre da conciliação foi Luiz Inácio Lula da Silva, uma figura espetacular. Já tinha mostrado esse traço quando era líder sindical, ainda que o assento durante muito tempo tenha sido o assento da confrontação. Mas o governo Lula, né, no primeiro, especialmente no segundo mandato, conseguiu fazer algo, né, que é raro na história brasileira, raríssimo. Atender maravilhosamente os de cima, que segundo Lula, eu só que estou repetindo, nunca os ricos e os bancos em particular ganharam tanto dinheiro no Brasil como no seu governo, e ele diz isso com orgulho, o que é, por certo, um pouco preocupante, para dizer o mínimo, né? E, por outro lado, iniciou um processo de minimização da tragédia brasileira num plano estritamente assistencialista, sem tocar, a meu juízo, em nenhuma questão estrutural brasileira. A miséria brasileira passou longe, não é? Mas fez isso num período de expansão. Se vocês se lembram que o primeiro governo foi dificílimo, a crise do mensalão 2005, todos lembramos, mas o segundo governo foi espetacular no que concerne a esse desenho. Quando Dilma foi escolhida, era possível perceber um risco grave. E eu estou dando aqui só dimensões fenomênicas da crise brasileira. Era preciso escolher alguém que desse continuidade ao lulismo sem tocar o controle, o comando, a hegemonia e a liderança do líder. Não é? E esse risco, eu disse várias vezes, está publicado em vários artigos meus da época, é um risco enorme, porque vocês encontraram uma candidatura que, embora tivesse méritos pessoais, uma grande gestora,
era um risco muito grande, porque dar continuidade a um projeto de conciliação, tanto no plano parlamentar, partidário, né, com setores da direita brasileira, tradicionais da direita brasileira, começando pelo PMDB, chegando ao PP e tudo mais, né, numa situação de risco político, a figura deste líder, né, ia correr, a inexistência desse líder poderia ser um problema muito complicado. Eu não tinha ideia, ao dizer isso, que chegaríamos ao nível que chegamos hoje. Mas quero deixar claro, né, o governo Dilma está sofrendo um golpe, não porque tocou na estrutura da miséria brasileira, mas porque foi um governo, em última instância, que serviu aos interesses da classe dominante, nas suas várias frações. É triste dizer isto, tá certo? Para mim, não digo isso com felicidade, porque inclusive militei 20 anos no PT. E só para que as pessoas não fiquem muito nervosas, meu amigo Ricardo, eu sou muito aberto no meu debate. Lembra do Guimarães, vou ter que lembrar o Guimarães. Pão e pães, questão de opiniões. Esta é só a minha. Não é a verdade absoluta, é a minha opinião. Foi um governo que serviu às classes dominantes, não tocou nas questões estruturais. Depois nós podemos, no outro dia, dizer que são questões estruturais. Não estou falando aqui de neoliberalismo, né? Porque isso a Dilma fez. Medidas neoliberais, ela tomou muito. Eu estou falando questões estruturais. Eliminar a miséria brasileira, enfrentar a questão agrária, tocar nos interesses dos lucros, taxar grandes fortunas, taxar o capital financeiro. É isto que eu estou falando. E isto, se houve no país, alguém me avisa que eu fiquei dormindo esses últimos 14 anos. Tá? Muito bem. Neste momento em que, simultaneamente, nós temos crise econômica, crise social, crise política, crise institucional, tem um outro elemento que entra nessa crise. Há um consenso nas frações dominantes. Quem paga o ônus da crise em momentos de crise? As classes trabalhadoras. É sobre elas que devem incidir mais uma vez. E a Dilma está mostrando de novo. Não é? As medidas que ela, quando ela tomou, iniciou o seu segundo mandato, quem depende do salário-desemprego não é o Levi, não são os banqueiros. Não é? E dizer que isso não é corte de direito é brincadeira, porque você pode eliminar o direito ou diminuir o direito. Ambos são cortes. Né? Para não falar de salário família e tudo mais que nós sabemos. Aliás, nós, funcionários públicos, agora estamos na iminência de termos o PDV, Plano de Demissão Voluntária. Quem sabe a gente se anima a ir para casa, tá certo? Com demissão voluntária. Essas são as propostas do governo Dilma, essenciais. Só que, para as classes dominantes, este momento é o momento do golpe. Esta é a ideia que eu quero apresentar aqui. É o momento do golpe. Este governo não interessa mais. Ele perdeu a credibilidade em todos os setores dominantes, perdeu a credibilidade que tinha nos setores, nas classes médias. As classes médias conservadoras estão enfurecidas. Né? O ódio de classe dela chegou a um limite que nós estamos vendo. A tal ponto que, para elas, basta ser contra o golpe que virou petista, virou comunista e pró-cubano. Quer dizer, o Obama e o Papa estão indo para Cuba e as classes médias nossas estão enfurecidas, entende? E o golpe, eu lembro quando eu era criança, em 64, eu tinha 11 anos, eu lembro dos meus pais falando, não é? Eles eram conservadores, não é? O ato da, como é que chama? A passeata da família com Deus pela liberdade, não é? Doe, isso acho que foi depois, doe ouro para o bem do Brasil. Tá. O golpe está sendo urdido, não pela via, pelo menos por hora, né? Não pela via militar. Que Deus, no minúsculo aqui, nos ouça, entende? Mas é o golpe parlamentar e judicial. Eu lembro aqui o Marx, do 18 Brumário, quando disse que o parlamento francês tinha caído num nível de degradação que ele não era mais sequer levado a sério pela opinião pública francesa. Os termos são mais ou menos esses. Isso porque o Marx não viu o parlamento brasileiro de março de 2016. Né? Se nós imaginarmos que o impeachment está sendo comandado, né, por alguém que acho que todos aqui sabem, que não começou agora. O Eduardo Cunha terminou com o Jesus.com, mas ele era da Telerge do Rio de Janeiro na era Collor, entende? O Senado brasileiro é dirigido pelo Renan. O vice, o papel decisivo que o PMDB está tendo hoje no golpe, está envolvido em todas as delações, inclusive
Está sendo urdido no parlamento esses dias uma negociação para isentar o Cunha. Ele não vai perder o mandato. Ele vai deixar de ser presidente da Câmara, porque ele vai ser iminência parda no governo... como é que ele chama? O vice? Temer. E isto ocorre num período em que há uma espécie de excerto, não sei se o termo é esse, há uma cunha forte no setor judiciário que exerce uma judicialização da política ou uma politização do judiciário de modo excepcional. Eu não conheço nenhum país do mundo que eu conheça, eu não conheço todos, em que um presidente seja, ou uma presidenta seja grampeada, e algumas horas depois, de modo ilegal, a sua conversa seja passada pela rede que monopoliza o sistema de informação brasileiro. Aliás, rede que o governo Lula e do PT nunca tocaram, nunca tentaram controlar. Se alguém quiser lembrar onde o Lula foi comemorar a sua derrota de 89, no dia de noite, pergunta para ele, ou leia as memórias do Lula, vocês vão saber com quem o Lula foi comemorar a sua derrota em 89. Tá? Depois a gente pode falar, né? Para ter certeza aqui, porque isso tudo aqui, eu não ia falar isso, eu tinha preparado outra coisa, mas é isso que vale nessa altura do campeonato, pelos 10 minutos que temos. E essa junção parlamentar-judicial, com uma mídia inteiramente... Veja, tem um último ponto que eu não mencionei, que para mim é muito importante. Que as direitas controlem a corrupção é o natural, esse é o espaço delas. Mas a corrupção não é o espaço para as esquerdas. E meu pai usava muito uma expressão, né? Quer dizer, ele não falava do PT. Aliás, ele morreu pouco depois do Lula ganhar a eleição. No dia que o Lula tomou posse, ele era o mais otimista da família, entende? Todos votamos no PT, mas o único otimista era ele. 10, 12 dias depois, ele faleceu. Fica essa minha lembrança aqui, uma homenagem a ele. Ele dizia, você não pode se lambuzar na primeira coisa que você... Porque se você se lambuza, a coisa fica feia. E o PT lambuzou-se. E, para mim, a corrupção é um traço decisivo, intrínseco do capitalismo, mas o PT nasceu para ser uma alternativa a isso. Tudo isso leva a um quadro muito difícil. Que alternativa nós temos hoje? Eu não sei. Eu dei várias entrevistas, inclusive para vários órgãos fora do país, e o que vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia, não sou bidu, ninguém é. Mas eu acho que talvez, eu não sei, eu acho que no parlamento o PT perdeu. Mas eu estou aqui, é puro cheiro hoje, hoje à noite não sei. Tá? No Supremo, acho que o PT perdeu. Porque o Supremo vai dizer, o parlamento trata do impeachment. Se ele cometeu uma ilegalidade visceral, nós vamos entrar. Se não há ilegalidade, a OAB ter dado, ter tentado oferecer sustentação jurídica, mostra o processo de politização do judiciário brasileiro, tá certo? E dos advogados, e dos juízes e de procuradores públicos. Né? Que alternativa nós temos? Lutas sociais e resistência. Eu não vou às ruas defender o governo Dilma, que fique claro. Não fui nenhuma e não vou, mas irei para as ruas contra o golpe. As esquerdas, a esquerda do PT, da qual alguns de nós se inserem, eu entre eles, estão muito paralisados. Muito paralisados. Eu não concordo com a ideia de que não há um golpe sendo tramado. Para mim, o golpe não está sendo tramado. Ele tá da metade para o fim. O Luiz Gonzaga dizia, vamos deixar as do meio e vamos para o fim. Vamos para o fim. Ele já está no fim da coisa. Entende? Que alternativa nós temos? Talvez a alternativa que pudesse ter algum sentido para chacoalhar essa república e impedir conciliação e golpe, fosse ou um plebiscito. Talvez, eu não tenho certeza. Eu pensei isso hoje. Ontem eu não tinha ainda nem pensado. Tinha pensado, mas achava implausível. Eu não sei se existe essa palavra. Né? Implausível ontem. É como é que chama? Um plebiscito, finalizo, revogatório ou uma emenda constitucional para impedir que o PMDB, o partido que lutou pela eleição, e tinha dentro do PMDB, do velho MDB, gente séria que lutava, tá? E tem aqui gente que sabe do que eu estou falando,
tá? E que hoje vai ser responsável para tomar o poder pela via do golpe indireto. Nós temos que botar a nossa tropa na rua. Para apoiar o governo Dilma, estou fora. Para lutar contra o golpe, estou dentro. É isso. Bom, passo a palavra ao professor Frederico Almeida. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu não vou dizer que é um prazer estar aqui, porque não é. Embora esteja em excelentes companhias, a gente está há mais de um ano tentando fazer análise de conjuntura e buscar saídas com um desenrolar de fatos que desafia a nossa formação acadêmica, o nosso expertise, o nosso saber fazer, né? Porque a gente está o tempo todo sendo confrontado por fatos que tornam toda a nossa análise muito insegura, muito precária, porque a gente nunca sabe o que vem no dia seguinte. Eu lembro aqui de um debate que a gente fez no departamento, como um evento de abertura do ano letivo do Departamento de Ciência Política, no começo de 2015, que no final de 2014 ele foi pensado como um evento chamado Perspectivas para o Segundo Governo Dilma. Entre o planejamento do evento e a data do evento, tudo mudou, né? E uma coisa que aconteceu ali, nas vésperas do evento, foi a lista do Janot, né? Foi quando a Lava Jato chegou ao Supremo com as aberturas de inquérito e as denúncias contra pessoas que tinham foro privilegiado, né? O foro prerrogativa de função no Supremo. Então, ali foi a nossa primeira prova de fogo, quando a gente teve que mudar o tom do nosso debate para um debate para falar das urgências, do imprevisto, de alguma coisa que a gente nem esperava que iria acontecer em dezembro de 2014, em janeiro, em março de 2015, o cenário já era outro. Na época daquele debate, eu escrevi um artigo, muito em função do que eu falei, do que a gente debateu naquele dia, chamava Política no Tempo da Justiça, né? E eu tentava fazer uma análise de que toda essa crise que envolvia o inconformismo da oposição parlamentar e a busca desesperada por motivos para o impeachment, né? E essa é uma coisa que eu quero falar depois, se der tempo, a questão das pedaladas, do crime de responsabilidade fiscal, isso não estava claro naquele momento, e havia uma disposição em procurar motivos para o impeachment. Isso estava muito claro. O próprio Miguel Reale, que fez o parecer, é um dos autores do pedido que hoje fundamenta o impeachment, tinha dado 2 pareceres dizendo que não havia motivo para impeachment, né? E o Aécio Neves estava recuperando isso ontem ainda, o Aécio declarando, não, tudo bem, a gente vai continuar procurando, né? Porque o impeachment é uma prioridade, mas não é uma urgência. Ou seja, havia uma disposição pelo impeachment, ponto, né? Mas, na minha cabeça, talvez um pouco inocentemente, eu achava que a justiça entraria aí, nesse imbróglio todo, simplesmente retardando o tempo da política, né? Havia uma urgência da oposição parlamentar em abrir um processo de impeachment, havia uma urgência maior ainda das manifestações que começavam, né? Eu não me lembro se elas começaram logo depois das eleições, mas eu lembro que em março teve uma grande manifestação contra o governo e já pedindo o fim do governo, já pedindo impeachment, né? E que o tempo das ruas e o tempo da política ia ser, em grande parte, mediado e, na minha cabeça, retardado pelo tempo da justiça, que todos nós sabemos é um tempo muito lento, né? As questões mais discutidas da justiça no Brasil é a morosidade. Bom, o que eu acho que mudou dali, né? O que eu acho que, na verdade, aconteceria? Conforme os inquéritos fossem sendo conduzidos e as denúncias sendo feitas, novos nomes apareceriam e isso ia mudando a correlação de forças e o xadrez a cada momento. O que eu não imaginava naquele momento é que a justiça, os agentes das instituições de justiça poderiam ter um papel tão grande como protagonistas de uma desestabilização política, que eu acho que a gente pode, não vou dizer tranquilamente, porque esse é um objeto de muita disputa, mas que pode, com alguma segurança, caracterizar como golpe, né? E aí eu me refiro especialmente ao que aconteceu
acho que não é um fato, não podemos tomar esse fato de maneira isolada, mas acho que ele representa muito, e ele por si só teve um efeito devastador muito grande, que foi, na verdade, alguns fatos que vêm do sistema de justiça, mais ou menos no mesmo período, muito curto de tempo, que foi a condução coercitiva do Lula, pelo Sérgio Moro, o pedido de prisão do Lula por 3 promotores do Ministério Público de São Paulo, né? E, por fim, isso há 2 semanas, a divulgação das escutas telefônicas do Lula pelo juiz Sérgio Moro, num ato em que ele dizia não haver crime, dizia que estava divulgando porque aquilo atendia ao interesse público, né? No dia em que o Lula era confirmado como ministro da Casa Civil. Tá? Por que eu acho que isso aí muda toda aquela minha análise de que o tempo da justiça era e a política ficaria a reboque do tempo da justiça? Porque ali eu acho que um juiz resolveu dar o tempo do processo não judicial, mas do processo político. Porque ali, talvez por afobamento, talvez por uma intenção deliberada, o juiz Sérgio Moro quis dar munição para um debate, para um processo de desestabilização do governo, para um processo de impedimento, que, por si só, não andaria. O que eu quero dizer com isso? O impeachment está na pauta há mais de um ano. Ele tem uma questão jurídica, que é a caracterização do crime, ele tem uma outra dimensão jurídica, que é a obediência dos procedimentos, aquela questão que o STF fez uma intervenção para dizer como deve ser o rito, mas ele tem um forte conteúdo político, primeiro, em dizer o que é o tal do crime de responsabilidade, que é uma categoria para lá de aberta, né? Em segundo lugar, porque todo mundo sabe que, mesmo havendo evidências do tal crime, o governo só cai se ele não tiver voto suficiente para barrar o impeachment no Congresso. E até 2 semanas atrás, a minha leitura é de que esse jogo não estava definido, né? Que esse jogo ainda podia ser jogado pelo governo. Como vai ser jogado? Vai ser jogado repetindo mensalões, petrolões, fisiologismo, né? Não é essa a questão que eu quero colocar, mas era um jogo que ia ser jogado pela política, né? Por isso que eu estava dizendo para muita gente, até 2 semanas atrás eu quase não usava a palavra golpe, porque eu achava que o impeachment por si só, mesmo com fundamentos jurídicos muito frágeis, se ele pudesse ser resolvido politicamente, né, ele ainda estava dentro do que é o esperado do que seja um processo de impeachment. Constitucional, né, aí a oposição fala, a oposição de esquerda, alguns setores da oposição de esquerda falam, está na regra, então não é golpe, mas ele tem um conteúdo político que tem a ver com a sustentação do governo, né? O que eu acho que desembaraçou aquilo, tirou o nó, tinha um nó político ali, que era o fato de que a oposição não tinha no parlamento condições de derrubar o governo via impeachment, foi a divulgação dos áudios pelo Sérgio Moro. Por quê? Criou uma comoção pública tremenda. Imediatamente as pessoas cercaram o Palácio do Planalto, pedindo fora Dilma. Inviabilizou a última, na minha opinião, a última cartada do governo, que era ter alguém governando, né? Porque não tem ninguém governando nesse momento, há muito tempo, e alguém que poderia governar seria o Lula, como chefe da Casa Civil, que tentaria recompor a base de apoio. E havia várias indicações, principalmente dentro do PMDB, que um diálogo com o Lula seria frutífero, pelo menos para retardar o processo. Ao divulgar aqueles áudios de maneira evidentemente ilegal, de maneira evidentemente política, pelos próprios fundamentos do que ele escreveu, Sérgio Moro escreveu, né, ele deu para a oposição parlamentar e extraparlamentar a condição de avançar num processo de impeachment, porque ele levou as pessoas para a rua com um sentimento de indignação tremendo em relação aos áudios, que vão dos palavrões da ex-primeira-dama até o fato específico da nomeação do Lula servir para obstruir ou não a justiça, né? Ele deu para o Gilmar Mendes, que é o líder da oposição dentro do Supremo, a chance de bloquear a nomeação do Lula, coisa que estava sendo feito objeto de uma batalha jurídica na primeira instância pelo país em todo. Ele toma uma decisão lá no Supremo e resolve a questão, né? Ele impede que o Lula vá para o governo fazer aquilo que ele
esperava que ele fizesse, que era recompor a articulação, e ele cria um constrangimento público para os parlamentares que ainda tinham dúvida, né, de não conseguirem mais se colocar contra o impeachment. Né? Eu vejo ali uma cartada final no sentido de criar um constrangimento para os parlamentares que poderiam ainda votar a favor do governo, não terem mais condições de votar a favor do governo, inclusive permitir esse desembarque do PMDB, que a gente não sabe ainda se é um desembarque ou não, mas tudo indica que é um desembarque. Né? Então, quando a gente fala em golpe, não é a questão se o impeachment está na Constituição ou não, se é crime ou não. O meu argumento, né, eu acho que tem muita gente dizendo que é golpe por razões diferentes, o meu é o de que o processo político do impeachment, que é regular, que é constitucional, que vai obedecer trâmites regulares, vai ser formalmente garantido, ele só se torna viável por uma ação judicial que, na verdade, é extrajudicial. Porque aquele ato do juiz Sérgio Moro não tem nenhum efeito em termos processuais, porque ele diz, não tem crime, ele diz, ele não manda para o Supremo investigar, ele publica e diz, todo mundo precisa saber do que eu ouvi nessas gravações. E aí ele age politicamente. Com a diferença de que, no processo judicial e no processo do impeachment, no rito, existe prazo, existe direito de defesa, existe recurso. Quando o juiz Sérgio Moro faz o que ele fez, você recorre para quem? Ontem ele pediu desculpas. Né? O que adianta? O estrago está feito. E mesmo que o Supremo dê um pito nele, né, porque o Teori Zavascki já falou que ele não podia ter feito, vai ter sessão do Supremo amanhã, e certamente eles vão dar um esculacho no Sérgio Moro, dizendo que ele não podia ter feito aquilo, o estrago está feito. Né? O estrago está feito, e com aquele ato, que foi antecedido por vários atos judiciais que criaram repercussão política, a condição coercitiva, o pedido de prisão do Ministério Público de São Paulo também acho que entra nesse sentido, ele criou as condições políticas que os atores políticos em sentido estrito, né, a oposição parlamentar, não tinham capacidade de criar essas condições num processo regular do impeachment. Então, o golpe não é um impeachment. Eu concordo, o impeachment não é golpe. Né? O golpe é vamos dizer, a passagem, esse link entre a esfera judicial e a esfera política, feita com o objetivo deliberado de criar condições políticas para que o impeachment prospere. Porque se era tão evidente assim que o impeachment é regular, tem razões para isso, ele podia ter sido decidido há 1 ano, e não foi. Né? Ele vai ser decidido agora porque um juiz deu condições para isso. Óbvio que eu estou simplificando a questão do juiz, né? Toda a Lava Jato por si só, mesmo fazendo regularmente, mesmo sendo relativamente bem fundamentada, cuidadosa nas suas decisões, nas ações do MP, eles foram criando as condições. Mas tem uma questão do timing, tem a questão do discurso, que eu acho que aquela ação do Sérgio Moro foi muito determinante para isso. Enfim, era um pouco o que eu queria trazer para o debate, um pouco a reflexão que eu tenho feito, e, enfim, eu fico à disposição para a gente continuar esse debate hoje. Obrigado. Professora Luciana Tatagiba. Obrigada, boa tarde a todos. Como diz meu colega, é bom e ruim estar aqui, bom porque estamos juntos, ruim porque a gente podia estar discutindo sobre os problemas da desigualdade social no Brasil e estamos discutindo legalidade democrática. Então, digamos que estamos retrocedendo, né, no nosso debate. Então, mas, de qualquer maneira, acho que é muito bom, fico feliz que o IFISH tenha aberto esse espaço, né, que a gente esteja podendo estar junto, refletindo junto sobre as questões. Eu vou trazer aqui uma reflexão sobre a rua. Eu queria falar sobre as mobilizações. Né? É uma camada desse processo, dessa conjuntura tão complexa, é um dos níveis dessa conjuntura, os colegas já colocaram. Eu preciso de uma mão. Não, a mão eu preciso, senão eu não falo. Não dá, obrigada. As mobilizações de rua, né, são um dos elementos que compõem essa conjuntura, são um dos níveis, tem um conjunto de outras complexidades envolvidas, e a rua dialoga com o judiciário, a rua dialoga com o Congresso, enfim, né, a rua impacta. Mas eu queria aqui falar especificamente da rua, a partir de uma chave que é o debate sobre a polarização. Está dando para ouvir? Tá? O que é para fazer? Esse.
Muito bem. Oi? Ah, já mais longe. Quero trazer para discutir aqui a questão da polarização. Né? Todo mundo fala que o país está muito polarizado, até porque a rua é uma expressão dessa polarização. Mas eu queria que a gente discutisse junto os sentidos dessa polarização e até que ponto ela é real ou não. Esse é pela mídia, há muito tempo, desde a eleição de 2010, a gente pode dizer, mas principalmente na eleição de 2014. A mídia vai construindo estrategicamente uma polarização. Apresentar um país polarizado é muito importante para fazer disputa política. E a mídia faz isso. E quais são os termos dessa disputa, os marcos dessa disputa que a mídia coloca? Muito simples. De um lado estão os petistas, do outro lado estão os antipetistas. É desse jeito, simples assim. PT versus PT. Dessa forma que os problemas brasileiros foram sendo apresentados desde a eleição de 2014. O argumento principal é: a gente está vivendo uma crise, a gente está vivendo a maior crise da história brasileira. A causa dessa crise é a corrupção, porque o PT é o partido mais corrupto da história brasileira. Então, a única saída para essa crise é o fora PT, fora Lula. É assim, é desse jeito, é desse jeito que o marco, né, do conflito vai sendo apresentado. E aí, claro, fora Dilma, fora PT, fora Lula, é um elemento desse processo. É muito interessante, eu fui na manifestação de domingo, do dia 13, contra o governo, a favor do impeachment, e era muito clara essa dimensão antipetista. Aliás, o antipetismo era mais forte do que o fora Dilma. Tinha um cartaz, para mim, era muito interessante, que ele dizia: a gente agora tira Dilma, mas depois a gente dobra a Costa e tira o PT e acaba com o Lula. É isso, o jogo é esse, é o antipetismo. A gente ouvia muito mais, como eu disse, fora PT, fora Lula do que fora Dilma. Tem uma dimensão muito forte nesse processo. E as ruas são espaços importantes onde essa polarização que foi estrategicamente construída pela mídia vai sendo performada. E a gente vê isso na rua, né? Então a gente fala: não, realmente essa polarização existe, De um lado você tem quem usa verde e amarelo, do outro lado você vê quem usa vermelho, de um lado você tem quem come pão com mortadela, do outro lado quem come filé mignon, de um lado estão os petralhas, do outro lado estão os coxinhas, de um lado estão os cidadãos brasileiros, de outro estão os sindicalistas, os petistas, enfim. A gente vai vendo que a rua vai sendo o tempo inteiro, é como se fosse um espaço de teatralização dessa polarização que foi urdida, não foi de hoje, né? Bem, e aí, claro, tem vários elementos que a gente pode falar aqui depois, né? O fato de ocupar o MASP, ocupar a Fiesp. Cada campo vai demonstrando a sua própria forma de fazer e performar essa luta nas ruas. Bem, essa polarização, como eu disse, ela foi construída no âmbito desse complô político, jurídico, midiático, mas ela tem efeitos concretos, porque as pessoas acreditaram nela e passaram a orientar a sua ação e seu comportamento em função dela. Então, se a mídia construiu uma polarização, digamos, um aspecto altamente fake, ela passa a ter concretude na medida em que as pessoas se orientam por ela. E vão para a rua para matar petista, para pegar gente com vermelho, ou seja, né? É uma encenação com concretude, porque ela passou a orientar o comportamento das pessoas. E aí até as áreas da violência física, da eliminação do outro. O que eu acho que nós, como cientistas sociais, né, nós como comprometidos com a democratização, temos que fazer, em primeiro lugar, desconfiar dessa polarização. Isso é altamente importante do ponto de vista acadêmico, né, na medida que ocupamos esse espaço, mas também do ponto de vista político. Porque só desconfiando da polarização a gente consegue construir as mediações necessárias para, quem sabe, daqui a 2 décadas sair da crise. Se a gente continuar apostando na polarização, a gente não constrói as mediações institucionais que temos que fazer desesperadamente. Quais são os caminhos para isso, né? Para tentar começar a desmontar essa polarização fake? A primeira é desconfiar da imagem que a mídia tenta nos vender, de que estamos diante de 2 campos internamente homogêneos. Não é homogêneo. O professor acabou de falar: eu vou para defender o governo.
Eu fui na manifestação também no dia 18, contra o impeachment, né? E lá era muito claro, as falas eram, estamos aqui para defender o projeto, não estamos aqui para defender o governo. As pessoas do lado diziam isso o tempo inteiro. Mas também tinha muita gente defendendo Lula, que olhava para o Lula com veneração. Tinha gente defendendo a Dilma, não é? Então, esse campo da esquerda é muito heterogêneo, mas também é muito heterogêneo o campo da direita, do que chamamos de direita, que eu acho que também é muito complicado esse rótulo para esse campo. O campo dos que são a favor do impeachment também é um campo muito heterogêneo. Ele não está repleto de fascistas. Ele não está repleto de grupos que pedem a intervenção militar. Ele é um campo igualmente complexo e heterogêneo que temos muita dificuldade para compreender, porque até agora quem foi na rua foi o campo chamado pela esquerda, não foi chamado pela direita. A gente não sabe que ator é esse, né, que responde a convocações de grupos de direita. Bem, então esse é um caminho. O segundo caminho para a gente avançar nesse sentido de desconstituir essas polarizações é esquadrinhar um pouco as pessoas que estão lá, de fato. Aí estou falando agora do campo a favor do impeachment. Desconfiar de alguns rótulos, por exemplo. O primeiro deles é de que se trata de uma questão de direita e esquerda. De um lado está a esquerda, do outro lado está a direita. Muito complicado. O professor Pablo Hortelado e a Esther Solano fizeram uma pesquisa, vou falar rapidinho dela, onde eles perguntavam o que as pessoas fizeram lá durante os protestos à direita, ou convocados por organizações de direita. E as pessoas defendiam, sabe o quê? Aumento do papel do Estado nas políticas de saúde, educação e transporte público gratuito, a pauta do MPL. A ponto dele ter que dizer, olha, são conteúdos progressistas, que não cabem facilmente naquilo que a gente fala que é direita. Pode ser outra coisa, mas direita, como a gente aprende lá nas ciências sociais, não é direita. Pelo menos está encaixando. Talvez a direita no Brasil seja outra coisa. Aí a gente tem que aprofundar para entender, porque a gente não sabe que ator é esse. Em primeiro lugar, por isso está todo mundo aqui, a gente está sem saber direito como nos posicionar nessa conjuntura. Bem, o segundo é que a gente estaria diante de uma divergência, de uma polarização entre conservadores e progressistas. Obviamente, do lado da esquerda estariam os progressistas e do lado da esquerda estariam os progressistas e supostamente a favor do governo estariam os conservadores. Uma pesquisa que a Fundação Perseu Abramo fez no ano passado, nas manifestações contra e a favor do governo, mostrou que não tem diferença em termos de apoio a valores morais e sexuais. Nos dois lados você tem, por exemplo, a defesa de que mulheres que abortam não deveriam ser presas. Ou de que deve sim o grande apoio a casamento homossexual, por exemplo. Nos dois lados. Então também essa pecha de que de um lado estão os conservadores, de outro estão os liberais ou os progressistas, a pesquisa da Perseu Abramo, que comparou o perfil dos manifestantes nas duas manifestações, também não se sustenta. O outro é que a gente estaria diante de uma polarização entre ricos e pobres, na rua, né? Então na rua a gente estaria vendo de um lado com os ricos, do lado com os pobres. A última pesquisa da Datafolha coloca dúvidas sobre isso. Por quê? Por exemplo, eu vou rapidinho porque o tempo aqui não dá para ir muito, mas o que a gente viu nos dois casos, tanto a favor do governo como contra o governo, é que, majoritariamente, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos não estão presentes em nenhuma das duas. Eles são 64% da população brasileira em São Paulo, segundo o IBGE em 2011, e não estão presentes no protesto, nem contra nem a favor do governo. Então, para trabalhar a ideia de classe social, precisamos avançar um pouquinho mais também, para dizer que ele tem a rua reproduz ou espelha este conflito que parece complicado. O outro é a polarização PT-PSDB. De um lado, a gente tinha todas as pessoas que estão na rua porque apoiam o PSDB, do lado apoiam o PT. Bem, à esquerda fica claro que isso não se sustenta. Né? Quem vai a contra o impeachment não são todos petistas, pelo contrário, uma margem pequena. Mas também as pesquisas de opinião nos protestos à direita mostram que mais de 90% não tem simpatia por nenhum partido. Eles votaram no PSDB na última eleição porque eles eram contra o PT, mas não a favor do PSDB. Tanto prova que vários políticos do partido foram vaiados. Pois muito bem, para terminar. Então quer dizer que não tem polarização nenhuma. A polarização é só fake, é só uma farsa. Não, acho que não é isso. A gente tem uma polarização e essa polarização expressa, sim, alguns conflitos reais. Né?
E eu acho, e aí termina, essa polarização para mim ficou muito clara na manifestação do dia 18 agora, pela democracia, pela legalidade democrática, quando Alice Brandão pegou o microfone e falou assim: todos nós estamos aqui por um projeto. Quem está aqui está defendendo o projeto, que tem a ver com negros, LGBT, que tem a ver com o pobre ocupando um lugar na sociedade, tem a ver com reconhecimento. Foi isso que Alice Brandão falou: a gente está aqui por conta de um projeto. E acho, pensando, que esse projeto, ele não está... Primeiro, ele excede o PT, claro, o partido foi importante nesses 14 anos, porque, a despeito de tudo, abriu espaço de reconhecimento e legitimidade para atores e grupos subalternos, né? Mas esse projeto extrapola muito esse partido. Né? Ele é um projeto da sociedade brasileira, de parcelas da sociedade brasileira. Mas esse é um projeto que foi possível por conta de políticas sociais. Né? E aí o que pega, parece, para a elite, não é que o Lula tirou um dinheirinho do banco, ele falou bem assim mesmo, é como se ele falasse: a gente deixou os bancos nunca ganharam tanto, a gente tirou um dinheirinho deles, fácil eles verem, e demos para os pobres. Não é o dinheiro que incomoda a elite, o que incomoda é a ausência da distinção social que isso permite. Porque quando a elite chega na universidade, tem negro lá, é isso que incomoda. Não é outra coisa. Não é o dinheiro. Os caras vão estar do lado da cana, né? Você vai pegar um avião, tem um negro do seu lado, tem um pobre do seu lado, é isso que está pegando. Enfim, por fim, eu acho que as duas apresentam muito claramente, isso é visível a olho nu. As manifestações explicitaram os conflitos raciais na sociedade brasileira. Os demarcadores de raça estão muito evidentes nos dois campos. Esse sim parece absolutamente inquestionável. Mas o que fazer? Acho que ainda assim, apesar de tudo, o importante é investir nas mediações. Não existe um lado bom, um lado mau, e olha, obviamente estamos sempre do lado bom. Acho que tem que investir nas mediações e é preciso avançar no diálogo, porque não tem outra alternativa no país. Obrigada. Professor Marcos Nova. Muito obrigado, professor. Boa noite. Eu vou dizer que é um prazer discutir política sempre que a gente tem chance. Pior crise já vivida de longe, mas crise também é oportunidade. Vou tentar pensar para além da crise um pouquinho no final. Na primeira metade, tentar ver por que a gente chegou aqui. Na segunda metade, o que dá para fazer, quais são as nossas tarefas, etc. Então, 5 minutos para cada um. Essa oportunidade é única, né? De 5 minutos de como chegamos e 5 onde vamos. A primeira coisa na estrutura da crise, eu vou retomar várias coisas que foram faladas aqui. Tem 3 elementos nessa crise que eu acho que são estruturantes. Né? O primeiro deles é a desagregação de uma determinada configuração do sistema partidário brasileiro, da redemocratização. Tá? Que é um modelo de sistema partidário que eu chamaria de ferroviário. É mais ou menos assim: você escolhe 2 locomotivas que vão puxar sempre os mesmos vagões. Não importa qual seja o governo, a base de apoio do governo é sempre a mesma. Não importa qual seja. Você escolhe só qual locomotiva vai. Se for o PSDB, se for o PT, etc. Né? Isso realmente, se alguém me disser que existe em outro país, eu vou ficar contente de saber que tem um outro além do Brasil. Isso é o famoso PMDB. É isso. Isso acabou, a meu ver, em junho de 2013. Por que acabou em junho de 2013? Porque em junho de 2013, todas essas pessoas que estavam em manifestações separadas, agora, estavam juntas na mesma rua. Porque estavam todas contra o mesmo sistema político, contra a maneira como o sistema político estava organizado. E ocupavam a mesma rua, de maneira não muitas vezes cordial ou gentil, certo? Mas o que aconteceu? 2014 organizou um negócio. Foi o seguinte: escolhe a tua calçada, não fica no meio da rua. Então, vota Dilma ou vota Aécio. Organizou. Ali organizou junho de 2013. Aí começou o governo Dilma e a Dilma disse: olha, essa calçada aqui, a calçada da esquerda, entrou em obras por tempo indefinido.
Aí o que acontece? Se você vai para o meio da rua, você é atropelado. Então ficou sem espaço para andar na calçada da esquerda. E a calçada da direita foi aumentando. Então, aquele princípio de organização, de repente, ele foi bloqueado. É o quê? É o estelionato eleitoral que aconteceu na eleição de 2014. Quer dizer, ser eleito por um programa e governar, entre aspas, com outro. O outro elemento estruturante, além dois, digamos, a crise do sistema partidário da redemocratização e esse governo Dilma, que é, na verdade, um estelionato eleitoral, ele vem se juntar a um elemento completamente novo, que não tem nenhum dos outros países latino-americanos que nós estamos vendo coisas semelhantes. É a Operação Lava Jato. Tá? Então, ele falou bastante disso. O tempo do judiciário é um tempo diferente do tempo da política. É um tempo mais lento ainda. E quem estava dando o tempo da política e continua dando é o judiciário. E o que acontece? Se a gente for olhar para como a força-tarefa, o juiz Sérgio Moro e a polícia operam, eles operam no sentido de desestabilizar qualquer governo que tente se organizar. Qualquer governo. Por quê? Porque existe atrás da lógica da Lava Jato a ideia de que vão fazer no Brasil a mesma coisa que fizeram na Itália com a Operação Mãos Limpas. Ou seja, que vão arrumar um Berlusconi que vai trancar a Operação Lava Jato. Então, a ideia é uma guerrilha e uma guerra contra qualquer forma de estabilização. Agora eu pergunto para vocês, juntem esses três elementos. Quem de nós é capaz de produzir estabilidade com isso? Não tem como. Não tem como, porque cada um dos elementos reforça a instabilidade do outro. Então, nós temos uma situação de crise estrutural. Então, impeachment é miragem. É uma miragem um pouco dura porque é real. Né? Mas é uma miragem no sentido de que com isso você vai conseguir alcançar algum tipo de estabilidade. Né? Agora, olhando desse ponto de vista, por que exatamente as pessoas foram às ruas contra o impeachment? Por quê? Não foi para defender o governo Dilma, alguns foram. Não foi para defender o PT, alguns foram. Foi pelo quê? Eu concordo totalmente com o Luciano. Foi para defender uma coisa que se chama o campo da esquerda. Existiu um diagnóstico de que esse movimento pelo impeachment é um movimento contra a esquerda. Como é que se dá essa identificação? Por uma coisa que aconteceu em 1989. Se a gente for pegar a década de 80, a esquerda brasileira era bastante fragmentada. Mas a gente não podia dizer, naquele momento, que o PT liderava o campo da esquerda. A partir do momento em que o Lula, com 16,08% dos votos, marquem, chega ao segundo turno da eleição, o PT passa a se colocar como aquele que tem a hegemonia do campo da esquerda. Tá certo? Então, bem ou mal, goste ou não do PT, o PT representou esse campo. E, neste momento, o que se entendeu foi que esse movimento de impeachment era um movimento contra o conjunto da esquerda. E até de algumas pessoas que foram para a rua, que podem não se identificar com a esquerda, mas não se identificam com esse entendimento do que seja a Constituição, do que seja a legalidade, etc. É isso que está em questão agora também. Porque as pessoas que vão às ruas para defender o campo da esquerda também vão querer, no momento seguinte, que se discuta o que será o campo da esquerda daqui para frente. Certo? Porque eu não vou à rua para defender o governo, nem vou para defender o PT. Embora eu tenha que reconhecer que o PT e que a presidente em especial fazem parte do campo da esquerda de uma maneira proeminente, vamos dizer. Mas vejam, é alguma coisa que aponta para além do impeachment. Certo? É alguma coisa que vai além simplesmente da defesa da legalidade. É algo
que produz uma união forçada neste momento. Por que forçada? Porque as pessoas são obrigadas a se reunir para defender, a deixar suas diferenças de lado para defender uma determinada posição, mas isso tem um reflexo no futuro que é muito importante, que é, e o futuro, estou querendo dizer, é depois do impeachment, sabe? O que vai ser a esquerda depois do impeachment, certo? Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar a discutir. E aí, o outro ponto, também a Luciana trouxe, e que eu vou radicalizar um pouco, as pessoas que estiveram na Paulista no dia 13 de março e as pessoas que estiveram no dia 18 de março, elas têm 77% e 78% de nível superior de escolaridade. São mais velhos, mais brancos, mais ricos do que o conjunto da população. Então eu pergunto para vocês, quem é que está envolvido nessa batalha? E uma coisa que é mais essencial para mim, significa que as pessoas que não estão lá, não estão fazendo nada? Não. Quem tem algum contato com o que seja periferia de grande cidade, quem tem contato com a quantidade impressionante de coletivos que estão aparecendo, quem tem contato com o movimento secundarista, com a chamada primavera feminista, sabe que a sociedade está fervilhando na sua base. Só que essa sociedade não está na Avenida Paulista. Então, qual é a primeira tarefa de um campo da esquerda derrotado que tem que se reconstruir? Buscar aqueles que estão desacreditando de qualquer organização, que estão desacreditando da possibilidade de uma esquerda nesse país. Não significa que sejam de direita também. Simplesmente estão desacreditando da institucionalidade enquanto tal. Certo? Não há quem possa culpá-los. Certo? Disso. Então, como é que é possível convencer pessoas que têm uma ojeriza à institucionalidade, à política oficial, ao sistema político, que vale a pena também militar nesse terreno? Porque não só, militar só nesse terreno também não é. Como vai ser possível isso? Então, nós estamos numa universidade, nós temos entre 77% e 78% da população que estava lá nas manifestações. O que nós temos a dizer para essas pessoas e o que nós temos que ouvir de todas as pessoas que estão se organizando? Então, essas organizações, elas não acreditam em sindicatos, elas não acreditam em partidos. Podem ter um contato com alguma prefeitura, alguma coisa episódica, mas acreditam em auto-organização, sobretudo. Como é possível fazer com que, a partir disso, seja reconstruída uma esquerda? Acho que essa é a grande tarefa que nós temos diante de nós. Por quê? Porque não basta acreditar na auto-organização. Militar na arena do sistema político também é importante. Agora, esse elo foi rompido e ele não vai ser restabelecido porque nós vamos fazer discurso bonito de que é possível ter um partido que realmente vai representar as pessoas. Tem que começar lá embaixo. Tem que começar tudo de novo. E tudo de novo significa que o campo da esquerda vai ter que se repensar até de qual é a organização ou partido que é hegemônico nesse campo. É a esse ponto que nós estamos. Do ponto de vista do sistema político, o que pode acontecer, dada essa estrutura, em um governo Temer? Impeachment de novo. Tá certo? Porque, veja só, como é que isso vai se estabilizar? Aí você diz, não, claro que vai se estabilizar, porque vai ter todo um esquema das elites para poder estabilizar o governo Temer. Vamos ver. Essa estrutura não permite ver isso. Estão usando o impeachment agora para um negócio chamado pedalada. Agora, imagine explicar
para a população de 2 salários mínimos que uma presidente está sendo afastada, não porque ela tem indícios claros, evidentes de que ela é corrupta, mas porque ela praticou pedaladas. Então, veja, é um divórcio claro entre o sistema político e aquilo que é possível transmitir para as pessoas. Tá certo? Então, isso abre uma porta também que, para esse PMDBismo do sistema político, é dramática. Porque significa que o impeachment agora pode ser usado para qualquer coisa. É essa a ideia. Tá certo? Então, se tinha uma certa fixação de que era o governo Collor ali, agora não tem mais e acabou meu tempo. Obrigado. Bom, obrigado, Marco. Obrigado a todos. Acho que tivemos ótimas falas, proposições. Eu acho que a ideia aqui agora é ouvir algumas intervenções. A gente pensou mais ou menos em torno de 5, depois voltar para a mesa, certo? Eu queria fazer dessa posição aqui, colocar uma pergunta já de cara, acompanhando essa última fala do Marco sobre a estabilização. Porque o jornalista Fernando Rodrigues, da Folha, fez um cronograma do impeachment e ele fala que consolidar totalmente o afastamento da presidente vai ocorrer lá por outubro. Né? Então, o que a gente vai ter pós-impeachment? Uma presidente afastada definitivamente e um presidente ilegítimo, certo? E uma ideia de concertação e embaixo esse mundo que você desenha. Então, se não é o caso, que a gente vai ter um acirramento maior ainda, e ainda, se a gente não vai continuar ainda com muita polaridade pós-impeachment, durante esses meses subsequentes. Tá? Eu queria abrir aqui, enfim, vamos lá, você. Vou escolher um pouquinho. Boa noite, meu nome é Taína, e eu sou estudante de História aqui do IFISH, e queria colocar algumas questões que eu acho que a professora Catadiba tocou um pouco na fala dela, mas eu acho que seria bom se fosse aprofundado mais pelas pessoas que estão compondo a mesa, né? Eu acho que o professor também tocou no assunto da população que estava no ato do dia 18. Eu fui no ato do dia 18, eu nem voto, nunca votei, porque não dialogo tanto com essa forma de manifestar minha posição política, mas eu estava na manifestação do dia 18 por alguns motivos que eu acho que tocam nessa questão, né? Eu acho que a gente está no Brasil e a luta de classes aqui acontece de uma maneira que talvez ela se manifeste também pelo ódio racial ou até mesmo pelo racismo. E o que eu tenho visto ultimamente, levando em consideração que da mesma forma que a esquerda ela seja heterogênea, que a direita também que tem uma elite no Brasil que ainda continua com a mentalidade do tempo da colonização, do tempo do engenho, do tempo da casa grande e, por mais que parte muito pequena da população pobre e da população negra tenha tido acesso a alguns direitos, por mais que foi através do consumo, e levando em consideração que a Dilma e o Lula não me deu nada, quem me deu foi a luta social, talvez eles tenham dialogado um pouco mais com isso, né? A gente vê uma elite que ela tem ódio, por exemplo, de dividir espaço de poder com pessoas negras, ou até mesmo de dividir um avião com pessoas negras. Porque, se você notar ultimamente, nos casos de racismo que tem acontecido nos aviões, não é porque as pessoas não eram racistas, é porque as pessoas negras talvez começaram a frequentar esse tipo de espaço. Da mesma forma as universidades. Eu não sei se os professores têm conhecimento, mas nas últimas 3 semanas tem aparecido pichações aqui de cunho extremamente racista, fascista, e a última declarava, era nominal, estava escrito preto, pobre, periférico é o nosso alvo, e o símbolo da Ku Klux Klan, né? Então eu acho que, pensando nessa discussão, e talvez pensando na questão dos movimentos sociais, eu acho que fazer o movimento contrário nessa reflexão também é importante, porque o golpe é iminente, ele já está chegando no processo no fim, né? Não está no meio, já está. A questão é que os movimentos sociais já têm pautas há muitos anos, só que eu, enquanto militante de algum tempo de movimento
movimento social e ter alguns contatos também com outros e com esses debates que estão acontecendo, você vê a queixa desses movimentos populares até a própria esquerda que não recebe essas reivindicações de maneira efetiva. Então, não é um movimento da esquerda ir militar nos movimentos de periferia ou nos movimentos populares, mas talvez pensar que os movimentos sociais já têm pautas, que os movimentos sociais já têm reivindicação, enquanto que essa esquerda, que se diz representante dos trabalhadores, que eu acredito que seja, mas tem as suas limitações, vai poder fazer essas reflexões e começar a debater a luta de classe no Brasil nos termos do racismo, nos termos do ódio racial, do ódio de classe, mas pensando em consideração a experiência histórica brasileira, né, esses aspectos sociais que compõem a história do nosso país. Quanto mais breve, mais pessoas podem falar, tá bom? Boa noite, pessoal. Sou professor de Sociologia lá da EPCAP, estou com alguns alunos meus aqui, né? Passando para o professor Ricardo Antunes. Primeira coisa, pessoal, o que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Tem que ler de cabo a rabo Casa Grande Senzala de Gilberto Freire. O que está acontecendo aí? É luta de classes. É Casa Grande Senzala no seu âmago, ok? Outra coisa, o Estado, o golpe que foi dado lá no Império, no Dom Pedro II, até hoje, esse Estado era para quem? Foi feito para quem? Para Casa Grande. Nesses 10, 12 anos de um governo, vamos lá, vai chutar, social-democrata, que foi em graças do PT, do Lula, por que incomodou tanto essa coisa do Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, né? E a pergunta que eu faço, e aí a ideia é o seguinte: qual que é o projeto agora desse golpe que eles estão querendo trazer? Lembra o Fernandoca, o sociólogo da USP? Então, o projeto dele nada mais é que a implantação do neoliberalismo mais radical do que aconteceu no Chile, do que aconteceu na Grã-Bretanha e do que aconteceu nos Estados Unidos da América. Vocês têm que ter muito claro sobre isso. E outra coisa, fazer a pergunta para o professor Antônio rapidão. Se o Lula fez tanto para os bancos, para a Casa Grande, por que hoje eles querem tanto tirar, melhor dizendo, quer massacrar o Lula e o PT? Diga o nome, por favor, para a gente. Boa tarde, quase noite. Meu nome é Henrique, eu sou aluno da filosofia. O que eu quero perguntar é, na verdade, uma constatação, porque eu acho que o Estado que muitas pessoas estão defendendo nunca houve, né? Porque sempre foi um Estado da burguesia. Eu não sei se vocês sabem, o judiciário, ele ganha um salário para frequentar o mesmo clube do dono sei lá, de uma empresa essa da Monsanto. E eles moram nos mesmos condomínios. Não sei se vocês sabem disso, mas... Então, o judiciário, ele sempre foi politizado. Sempre. Só que agora apareceu a ponta do iceberg. Ou vocês acham que essas prisões de negros pobres, encarceramento da pobreza não é uma política? É político. Então o judiciário sempre foi político. Não sei que confiança é essa que ainda tem no judiciário. Então era uma das bolas que eu queria passar. E nesse momento, se o judiciário é político, se a burguesia ela é dona do parlamento, porque ela paga o parlamento, e se tem um governo que está comandando os dois, está muito claro que a burguesia está demitindo o governo. É a cabeça dela isso. Está claro isso. Agora eu queria saber se não estaria já na hora de um autogoverno. A gente já tem tecnologia suficiente para não precisar mais de parlamento. A gente pode votar plebiscitariamente todas as nossas demandas. Então, já não estaria na hora de a população demitir a burguesia e começar a fazer um governo de baixo para cima,
Isso aí. Oi, boa noite. Eu sou a Tati, eu sou estudante de Ciências Sociais lá no IFISH e sou militante da Juventude às Ruas. Eu queria, na verdade, pedir para os professores dialogar mais com a discussão de qual alternativa, agora no fechamento, inclusive para qualquer pessoa que viu aquela encenação ridícula dos fatos da Fiesp ontem lá no Congresso, ver que, na verdade, toda a crise política não é só uma crise política, é uma crise política e econômica, e ela tem setores interessados com objetivos claros, e eu acho que as saídas que estão sendo apresentadas hoje, seja por quais setores dessa polarização, elas são saídas capitalistas. Para mim, eu acho que está evidente para qualquer pessoa que viu as manobras do judiciário que existe em curso um golpe institucional, sim. E que, inclusive, não se expressa só a partir da alternativa do impeachment, que é aquela discussão das pedalas fiscais que os professores pegaram aqui, mas também tem a discussão da cassação da chapa da Dilma e do Temer pelo TSE, tem outras discussões como uma saída por eleições gerais, ou ainda a discussão do próprio plebiscito revogatório, que seria um plebiscito que seria articulado por esses políticos que estão aí, enfim, imersos em toda essa crise política, e eu acho que também tem uma saída capitalista que, às vezes, a gente que está mais ligado aos movimentos sociais vê menos, que é a saída articulada pelo governo do PT, com uma proposta de, inclusive, trazer ajustes mais duros, e não é só uma promessa, é uma coisa que o ministro da Fazenda já anunciou, que vão ter. Isso que o professor falou de demissão em massa de funcionário público, imagina os setores mais precários, que foram os setores que antes esse governo dialogou. Já tá dado essa saída, que não responde. E eu acho que a esquerda tem respondido muito debilmente. Parte importante da esquerda, como Luciana Genro, como o partido de esquerda, como o PSTU, blocado com o programa da direita, que são eleições gerais, ou mesmo a questão do plebiscito revogatório, porque não apoia o programa da Marina Silva. E aí eu queria colocar uma discussão que eu acho que a gente também, enquanto estudante, pode pensar como a gente pode atuar a partir do nosso local de estudo, cada curso nosso. Eu acredito que a saída não precisa vir da mão da Fiesp. E a esquerda que acha que vai ser junto com a mão da Fiesp já está derrotada, porque essa saída não é uma saída dos trabalhadores. Agora, eu acho que a gente poderia organizar a partir dos cursos comitês de organização de um plano de luta contra o impeachment e as manobras reacionárias da direita, mas também contra os ajustes do governo do PT. Para a gente pensar ações, fechar as ruas. Eu acho que dialogar com esse setor da base, que hoje está desacreditado, eu acho que a gente poderia pensar formas mais propositivas. Minha fala é breve aqui, primeiro parabenizar pela iniciativa e fazer uma proposta de ação, né? Imagino que uma delas seja mesmo a gente ir para a rua e combater o golpe, já que aqui há consenso que é um golpe público, mas na verdade estou meio fazendo papel de propaganda. Existe um site que é o Mapa pela Democracia, e que lá existe um site que é o mapapelademocracia.org.com.br. Lá você encontra os membros, os deputados que estão na comissão do impeachment. E ali você tem um mecanismo para mandar mensagem para eles e o telefone dos gabinetes dos deputados. Essa é uma forma de pressão para mostrar. Bom, eu me liguei hoje para alguns deputados, fiquei algum tempo falando lá, então assim, funciona. Eles estão preocupados com isso e estão recebendo as mensagens contra e a favor do impeachment. Seria importante fazer uma pressão. No site você encontra a lista deles a favor da democracia e contra o golpe. Um outro caminho de ação mais imediata, só para te registrar. Obrigado. Boa noite, sou o Felipe, lixo da linguística. Eu não sei se pode ser meio direcionado, mas eu queria direcionar para o professor Felipe. Marcos. Puxando o que a professora Luciana disse sobre essa polarização, você disse que não é assim como está dado, né? PT e anti-PT. Não sei, eu acho que é um discurso que cola. E que se cola, tem alguma razão pela qual está colando. Isso vai
primeiro eu vou puxando essa questão da polarização, de que eu acho que isso é um discurso que cola por alguma razão, então acho que ela é válida. E puxando também o que a senhora falou na finalização da sua fala, de que, bom, tem uma questão de que a elite já não consegue tolerar conviver no mesmo espaço com o negro, aí vai um pouco em contra, talvez, do que você falou no comecinho, de que o PT não fez nenhuma mudança estrutural, que eu acho que isso é bem estrutural. É bem estrutural você ter novos espaços de circulação de um setor da sociedade que é historicamente excluído desse espaço. Aí, isso tudo junta com a polarização e a questão de que o governo do PT foi quem fez isso, o governo do PT foi quem possibilitou isso. Tem uma moça que disse que é a luta social, eu concordo. Só foi possível a luta social, ela só teve visibilidade no governo do PT. Aí eu pergunto sobre aquela questão da hegemonia dentro da esquerda, de revisar a hegemonia, mas revisar como? Se a gente tem uma polarização que já te coloca como um agente principal junto aos lados dessa polarização do PT, você tem um processo que eu acho que é sim estrutural, porque ter negro numa universidade é um negócio que não acontecia antes, agora acontece. Então, não me ficou muito claro assim, revisar por quê? Por que tem que revisar essa hegemonia? Sabe? Eu acho que ela já está dada, ela já está ali, está bem visível. O que eu acho que devia acontecer, talvez, é puxando essa questão movimentista, essa questão movimentista que o professor Marcos disse, sim, voltar para a base, ir para os bairros, ir para os coletivos, mas ir para lá com essa organização que já existe. Tem uma organização que já existe. Não digo que necessariamente tem que ser o PT, mas entender que o PT tem uma hegemonia dentro da esquerda e de ir com essa ideia. Porque se a gente quiser criar de novo outra organização, aí sim que a gente já perdeu. As falas em geral foram no sentido que a gente tem que fazer uma coisa depois do impeachment. Não, acho que não. Acho que é amanhã que a gente tem que fazer. Amanhã que a gente tem que organizar com uma estrutura que já tenha. E uma hegemonia que já está dada. É isso. Muito obrigado. Não vou me alongar muito. Boa noite. Eu sou Guilherme, sou estudante de Geografia e militante. Sou estudante de Geografia e militante do PSOL. Vim aqui um pouco no sentido de contribuir e colocar algumas questões em relação ao que a mesa colocou. Primeiro queria começar discordando muito fraternamente do professor, que colocou aí que o PT ainda pode ser considerado ainda no campo da esquerda, e eu discordo absolutamente disso. Acho que, inclusive, muito do cenário recente que acontece no Brasil, o cenário recente que acontece no Brasil demonstra isso, em que, por exemplo, hoje saiu uma notícia que a Cátia Abreu... Só falar da Cátia Abreu que falha. Saiu uma notícia de que a Cátia Abreu não abandonaria esse governo, porque esse governo deu carta branca para ela tocar a política que ela tem para a agricultura do Brasil. Então eu me pergunto se um governo que deu carta branca para a Cátia Abreu pode ser encontrado nesse campo. E a outra questão que eu queria colocar aqui, em relação ao que o pessoal já está reafirmando aqui, que eu concordo muito, que essa polarização não é tão simples de ser analisada, e se estamos aqui com muitos fazendo um chamado à defesa da democracia, então se defende a democracia para além dessa polarização. Porque a polarização não é só PT e PSDB, existem outros projetos em jogo, e esses dois projetos dialogam muito, porque a gente viu que a Dilma ganhou e aplicou o plano de governo do Aécio, e colocou como seus ministros, os ministros que estariam aí nas passas do Aécio. Então acho que a gente tem que ampliar, né, esse conceito de democracia para isso. E queria aqui também ratificar um chamado que está sendo feito por diversas organizações e figuras, que é o chamado das eleições gerais, porque acho que a gente que está aqui falando de democracia não tem que ter medo da radicalização da democracia. E a radicalização da democracia é colocar para o povo a responsabilidade de decidir sobre o futuro do país. Se o povo elegeu, o povo decide, e eu ratifico essa proposta de eleições gerais e convido todos que estão aqui a se somarem no ato do dia 1º de abril,
que ela chega de mentiras contra a justiça fiscal, contra essa política econômica do governo, contra a reforma da Previdência e uma série de ataques que a gente vem sofrendo. Eu também quero fazer cinco intervenções, mas ele passou bastante. Eu vou passar aqui para a mesa novamente, acho que tem bastante questões e depois o resto a gente retorna. Okay? Até por causa da avançada da hora que a gente tem um teto também para continuar aqui. Retomamos pela ordem, né? Olha, primeiro eu acho que o debate, tomara que ele não pare por aqui. Talvez seja o primeiro debate que eu participo nas últimas décadas com abertura para ouvir as diferenças e os pontos que nos unificam. Fico contente com isso. Tomara que a gente faça um outro, daqui a alguns dias, com 10 vezes o que temos aqui. Tá? Eu vou comentar 3 ou 4 questões que foram indicadas a mim, 2 ou 3 questões e uma última que eu acho que eu não pude falar, que eu gostaria de dizer aqui. A primeira para os colegas que trataram da questão da Casa Grande da Senzala e por que então que se o Lula foi tão, digamos assim, tão o partido da ordem, por que ele está sendo descartado? Porque é preciso conhecer a burguesia brasileira e a burguesia transnacional para ter ideia do que está se passando. Certo? Quer dizer, pela lógica da Casa Grande da Senzala e da contra-revolução que nós estamos vendo em escala ampliada, o peso simbólico que o Lula teve no passado tem que ser eliminado. É um ódio de classe das nossas classes dominantes. Eu estou em pleno acordo, viu, Luciana? A gente tem que tomar muito cuidado com os grupamentos e as diferenças. Mas para mim é muito clara a diferenciação de fundo entre os vários blocos, inclusive o principal, que está olhando para esse cenário todo aqui, tem o seu modo de entender isso, mas não está nas ruas. Né? As periferias estão se mexendo, né, nos seus espaços, mas elas não estão em massa nesses atos. Esse para mim é o elemento decisivo. Tá? Então, por que o ódio de classe? Porque é hora de enterrar o Lula operário, a Dilma guerrilheira e as esquerdas e os comunistas. É uma visão claramente das direitas, isso une as direitas mais brutas, não pode não necessariamente pegar setores mais liberais, mas tem uma guerra ideológica, para mim, muito clara e muito aberta, que nós temos que entender. Esses dados, não é, Luciana, que você mencionou, são importantes para a gente tentar entender, não é, a conformação que eles têm, mas tem algumas cenas que são muito fortes. Eu, quando vi esse Não Pague o Pato na Folha, São Paulo ontem, no Globo, nos jornais, 10, 12 páginas, eu pensei assim, bom, o fato das manifestações dos polos do lado conservador, com a sua heterogeneidade ampliada, né, parar na frente da Fiesp, não é um traço forte? E a Fiesp diz, não pague o pato, não vamos pagar o pato. Quem pagou esses anúncios da Fiesp nos jornais, da grande mídia? Foi a mais-valia extraída das classes trabalhadoras brasileiras. Isso a imprensa não faz, tá? Porque ela está lá. Quanto custa você botar na imprensa hoje anotações como aquelas, em várias, não sei, 8, 10 páginas, em todos os grandes jornais brasileiros. Então, para mim, é muito importante entender isso. É preciso sepultar um projeto que as direitas entendem como sendo a esquerda. Eu estou de pleno acordo com a esquerda, acho que ninguém disse aqui isso na mesa, né? Nós temos diferenças aqui, por suposto, mas acho que não entendi ninguém dizer que a esquerda se resume ao PT. É muito importante entender que há esquerdas partidárias, há esquerdas sindicais, há esquerdas sociais e há muitas que não são partidárias, a maioria, inclusive. Se eu pudesse dar uma nota, então, por onde recomeçar? Por onde recomeçar? Primeiro, né, as lutas sociais que nós temos visto, pelo menos desde 2008, ferem e confrontam a institucionalidade. Então, e a institucionalidade, isso não é um fenômeno só brasileiro, mas no caso brasileiro é espetacularmente forte. Então, quais partidos à esquerda, eu estou falando aqui da esquerda, entenderam a profundidade dessa crítica que os movimentos sociais de perfil autônomo estão fazendo contra a institucionalidade? Para mim isso é decisivo.
Dois, eu não jogo fora as ferramentas que as esquerdas têm. Não é? Mas eu acho que é decisivo acabar com a ideia das hierarquias, entende? O partido é importante, os movimentos sociais, os sindicatos, e enquanto a esquerda fica discutindo essas questões, a vida cotidiana passa ao largo disso. Passa ao largo disso. Agora, por exemplo, as direitas, elas não jogam fora os seus organismos da coerção e da dominação. Eles estão fortalecidos. Então eu vou dar uma pista, que é o que eu tenho tentado pensar. Não é? Sem hierarquia. Não é? Os partidos devem ser jogados fora da história? Penso que não. Mas eles têm que se rever completamente para não fazerem parte da história. Não é? Se eu fosse dialogar diretamente com os partidos de esquerda, à esquerda do PT, para ser muito claro no que estou falando, eu diria, os partidos de esquerda, claro, eles têm um desenho societal que eles querem. Todos os partidos de esquerda, ou se quiséssemos lembrar o Bourdieu, né? E ele certamente não é o autor que me inspira, mas as esquerdas de esquerda, eles têm um socialismo desenhado, mas abandonam muito frequentemente a luta aqui e agora. Os partidos de esquerda não conseguem perceber, porque eu falo muito parte deles, não é um intelectual de fora que vem aqui, não, por parte deles. Há uns 40 anos, tá? Nós não conseguimos ver os dilemas da vida cotidiana. Os movimentos sociais têm uma coisa espetacular. Por isso que a esquerda dogmática, ortodoxa, sempre deixou de escanteio. Eles vivem a vida cotidiana. O movimento dos trabalhadores sem teto, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento das periferias, os movimentos negros, os movimentos de vários matizes e tipos que nós temos. É muito difícil para um movimento desse, que luta pela... Então eu termino. Bom, eu vou tocar só alguns pontos para esclarecer, que eu acho que responde a parte das falas aqui, eu vou falar de tudo, né? Que tem um pouco a ver com essa questão dos desafios e as razões pelas quais as pessoas vão para a rua, né? Se é para defender um projeto, se é para defender o PT, se é para defender o governo. Tem um ponto que tem sido dito, que é a questão da legalidade, da democracia, do Estado de Direito, né? Eu toda vez que eu me coloco nesse debate, eu me sinto como o Anton Hagen, aquele pobre coitado que apanhou do Engels e do Kautsky no socialismo jurídico lá, né? Mas eu vou falar, ainda que pelo tempo curto que eu tenho para explicar, eu posso parecer um legalista, um fetichista da lei. A gente não pode minimizar, inclusive do ponto de vista estratégico para a esquerda, a importância de uma ação, uma luta pela defesa da institucionalidade, inclusive pensada como legalidade, tá? Porque, óbvio, eu estou de acordo com as críticas que muitos fazem, inclusive eu faço há muito tempo, de que é muito curioso ver o PT clamando contra o estado de exceção e pedindo o estado de direito, depois dele ter endossado e coordenado a repressão aos manifestantes de 2013 e 2014. Lá não tinha problema com o estado de direito, hoje tem, né? Agora, isso não justifica que todos nós, inclusive os que apanhamos em 2013, joguemos o estado de direito fora. Tá? Por quê? O risco do que está acontecendo hoje em termos de manipulação, de instrumentalização da institucionalidade democrática em relação ao impeachment é o risco de uma instabilidade permanente, uma instabilidade colocada a qualquer momento, no sentido de que um instrumento pensado no sistema presidencialista para ser usado de maneira excepcional se torna um instrumento corriqueiro de desestabilização de governos, de qualquer governo. Tá? E não tem ilusões de que uma eventual vitória em umas eleições gerais do PSOL ou de uma frente de esquerda vai passar imune a uma estratégia dessa. Tá? Então, a preservação da legalidade não quer dizer que ela é um fim em si mesmo, não quer dizer que a nossa Constituição é a melhor possível.
Mas, na ausência de condições objetivas, a curto prazo, vejam, estou falando de urgências, a curto prazo, para pensar em uma nova institucionalidade, eu prefiro manter as regras do jogo do jeito que as temos. Tá? O colega falou da questão da implementação do neoliberalismo no Chile, na Inglaterra, no Brasil. O Fernando Henrique não desmontou o Estado varguista com o que ele tinha de ruim, e principalmente com o que ele tinha de bom em termos de proteção de legislação trabalhista, graças à resistência de movimentos sociais e sindicalistas de partidos de esquerda. Resistência que só é possível numa democracia política. Tá? O Chile implementou a cartilha neoliberal com muita tranquilidade, porque aquilo foi uma das ditaduras mais sanguinárias da história do século XX. O Reino Unido não conseguiu, o novo trabalhismo não conseguiu desmontar o sistema de saúde britânico, graças à democracia e à organização social, de movimentos de liberdades políticas, de garantias constitucionais, que permitiram uma organização da luta política. Tá? Nesse sentido, que eu insisto muito na questão de que a defesa da legalidade ela tem um valor, no mínimo, estratégico. Não estou colocando como valor em si, mas tem um valor estratégico, porque sabe que o futuro pode ser muito pior. Né? Quando a gente fala do judiciário, isso entra nessa conta também, e inclusive o risco que muitas vezes a esquerda cai, e na minha visão, por certas leituras muito rasas, e de uma leitura talvez muito dogmática, de como o marxismo lê o direito e as instituições democráticas, primeiro, dessa instrumentalização. Então, por exemplo, convocar eleições gerais agora, eu acho que, na verdade, em termos formais, aí eu estou sendo assumidamente muito formalista, ela é mais excepcional ainda que o impeachment, porque o impeachment ainda tem previsão constitucional, a eleição geral não tem. Além de eu achar que, na minha opinião, um erro de avaliação de conjuntura terrível, achar que o resultado de uma eleição geral agora é melhor do que a gente tem hoje. Acho que é um erro de leitura aí enorme. Além da questão formal. Outra questão que tem a ver com esse instrumentalismo que muitas vezes a esquerda joga com o direito, né, de não levar o direito a sério, não levar a institucionalidade a sério, é a questão do judiciário. O judiciário que prende negros e pobres, se a gente inverte o sinal dele, agora ele prende o Odebrecht, ele não parou de prender negros e pobres. Então não adianta ficar batendo palma para maluco, entendeu? Dando trela para maluco. O cara que vai prender o Odebrecht é o mesmo que continua prendendo negro e pobre. E é o mesmo judiciário que dá medicamento gratuito, é o mesmo Ministério Público que faz coisas bonitas em termos de políticas públicas, de direitos sociais. Nós, da esquerda, legitimamos esse Ministério Público quando ele fez coisas legais, bonitas, direitos sociais, porque ele está aí para isso, tudo bem. Agora, não adianta agora tentar colocar o leão na jaula de novo, porque é o mesmo judiciário, o mesmo Ministério Público voluntarista, salvacionista, muitas vezes autoritário, que prende negro e pobre, não garante acesso à justiça e se legitimou socialmente com esse movimento de aproximação da sociedade via direitos sociais. Então a gente precisa levar mais a sério a forma como a gente lida com instituições democráticas, não necessariamente endossá-las, não tratá-las de maneira fetichista, formalista, mas levá-las a sério como algo que faz parte de uma institucionalidade a ser preservada, mas principalmente a ser construída. A questão é, no momento atual, acho mais importante preservar, porque a gente não sabe muito bem o que a gente está construindo. Então é isso. Acho que a grande questão aqui é por onde recomeçar, né? A ideia já acabou tudo. Sei lá, acho que não é isso, né? Vamos imaginar que acabou tudo, né? Mas enfim, por onde recomeçar, quais são os caminhos, né? Eu não sei, eu estava ouvindo o Marcos Nobre falando, né, estava dizendo dessa efervescência que tem na periferia, né? Quem está olhando para lá está vendo que as coisas estão acontecendo de fato, né? Eu ousaria dizer que a gente está assistindo a formação de uma nova subcultura de esquerda, né? Em gestação, porque a gente tem todo um ideário, uma narrativa de esquerda que ainda é predominantemente a narrativa da transição, com seus atores, seus discursos, sua forma de relação, movimentos sociais, partido, etc. A periferia, seja com as mulheres, seja com os negros, seja com a comunidade LGBT, seja com os meninos que estão ocupando as escolas, você está formando, não tem só um conjunto de ações individualizadas, eventos individualizados, mas eles estão alimentando esse caldo dessa subcultura de esquerda.
E a questão é, como é que essa subcultura de esquerda, que parece que está se formando de um jeito vibrante, com novos atores, né? Como é que ela vai estabelecer o seu diálogo com as instituições? Ou se não vai? Porque tem a retomada também do anarquismo fortemente nessa subcultura. Esse anarquismo que ficou meio de fora ali, dada até a centralidade do PT no interior dessa rede de esquerda, a loja do anarquismo meio que ficou mais escanteado, e agora ele volta com muita força, talvez esteja voltando já desde o começo dos anos 2000, né, com a luta contra o neoliberalismo, etc, etc. Mas o fato é que agora ele vem forte, eu acho que a gente também essa cena a gente não está entendendo. Tem um outro ator e uma nova narrativa e informação. A questão é, como é que esse novo ator vai lidar com os partidos e com a institucionalidade de esquerda que foi construída, e aí eu não falo só de partidos, eu falo da construção da democracia brasileira, por exemplo, dentro do Estado, conselhos, conferências, invenções participativas, as mais diversas, como é que esse novo ator vai se relacionar com essa construção e como é que ele vai estabelecer o seu diálogo com os partidos. Eu, desde onde falo, acho muito difícil promover mudanças em termos político-institucionais sem esse diálogo com os partidos. Sem aterrissar nessas estruturas partidárias. A questão é o quanto essas estruturas partidárias vão ser porosas e abertas para essa nova subcultura de esquerda que está chegando, que não parece que vai aceitar a forma tradicional de relação com movimentos sociais partidos. Gente, é onde? A gente vai lá no dia 18, a gente bate palma para o Lula, né? Quase chora quando vê. Que é isso? Tem uma dimensão de história naquele negócio todo. Mas você vai ver nos discursos dos sindicalistas, etc, etc. Tem um discurso que já não chega. Ele já não chega. Tem uma dificuldade muito grande de inovação e de conseguir estabelecer diálogo com essa nova cultura, que é a juventude. Acho que tem um foco geracional aí muito importante. Tem uma nova democracia brasileira sendo gestada e a gente não sabe dizer uma nova democracia, exagero, mas tem novos atores, novos discursos, novos projetos que ainda não estão muito definidos, com todos esses projetos não está muito definido e está muito aberto o seu enraizamento. Acho que essa é uma questão, sei lá, acho que essa é uma dimensão de futuro importante dessa história toda, né? O que vai ser feito de todo esse caldo que a gente vem assistindo desde 2013? Como é que esse caldo vai se relacionar? Também tem muito medo, né, das desconstruções, né? Como alguém falou, não tem que... É difícil pensar que vão jogar tudo fora, né? A questão é que a gente constrói a partir das coisas que estão aí, como é que vamos empurrando isso para avançar. Mas enfim, é isso. Eu vou passar para o Marcos, mas só uma pergunta que o Ricardo quer fazer eu também. Você falou do impeachment do Temer, que é uma possibilidade, né? E se isso não abre um cenário de eleições depois e assim por diante. O Frederico tinha que falar melhor aqui, mas esse cenário... Vou continuar pelo Alexandre quando eu chegar nesse negócio, tá? Porque eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, quando eu estou falando da base da sociedade, as pessoas pensam em movimento social. Eu não estou falando de movimento social. O movimento social é essa linguagem da redemocratização, a que a Luciana sempre falou, uma coisa completamente diferente. Falando de auto-organização, de auto-organização local, que faz jeito ou não faz, tá certo? É muito diferente. Não existe discurso. Então, eu estou partindo do pano de fundo o seguinte: quem paga mais a recessão é quem tem menos, tá certo? E a coisa está ficando dramática na base da sociedade, está ficando insuportável, tá certo? Todo mundo está vendo isso. Estou partindo do quadro de que o sistema partidário brasileiro vai desintegrar. Vai desintegrar. Não são só as locomotivas que entraram no estaleiro e não tem data para voltar. Os vagões também estão todos descarrelados, tá certo? Então, o que você faz com isso? Não é que você vai jogar fora a locomotiva, vai jogar fora o vagão. A questão é como é que você vai reconstruir, certo? O campo da esquerda a partir de um cenário de fragmentação. Posso estar errado. Fragmentação, destruição dos partidos. Esse cenário partidário não vai ficar. E ele não vai se reconstruir de maneira boa se não viesse energia de baixo. Agora, é aquela história. Pode ter uma decisão, por exemplo, das pessoas que estão no campo da esquerda, de virar as costas para a institucionalidade, completamente, dizer assim, eu quero que se dane. A única coisa que me importa é me organizar aqui na base com as outras pessoas, e prefeito, vereador, político, eu quero. Tá certo? Pode ter essa decisão, mas essa é uma decisão política. Certo? Não seria a minha, mas por outro lado também, não vou sair fechando, acho que é o Guilherme que falou, né? Não.
outra pergunta que não se identificou. Não é dizer, olha, o PT tem hegemonia no campo da esquerda, então ele sempre terá hegemonia no campo da esquerda. Eu não sei o que vai sobrar do PT, para começar. E o PT vai passar, como toda a esquerda, por um processo penoso e longo de autocrítica. Tá certo? A questão é se está disposto a entrar nesse processo penoso e longo de autocrítica de uma tal maneira que ele possa participar da reconstrução da esquerda sem pretender hegemonia de cara. Tá certo? Esse é o ponto. Porque o jeito que está se organizando essa união forçada que a gente está fazendo é para o PT continuar hegemônico no campo da esquerda. Mas se for isso, pode ser. Mas não vai pegar a base da sociedade. Não vai. Se for desse jeito, não vai. Então vai ser uma esquerda manca, né? Porque não tem base aí. Sobre o que é ser de esquerda, se o PT é de esquerda, se o PT não é de esquerda. Com certeza, nenhum governo liderado pelo PT foi de esquerda. Agora, o partido que lidera o governo, eu acho que é de esquerda. Por quê? Porque eu acho que é de esquerda toda pessoa ou toda organização que diz que é de esquerda. Para mim isso é suficiente. Eu não tenho esquerdômetro. Não tem aquele negócio do banco que gira e fala, pô, você não é de esquerda o suficiente, não pode entrar. Tá certo? Não tenho isso. Agora, a questão é que a coisa não para aí. Quando a pessoa diz para mim, eu sou de esquerda, eu falo, tá bom, o que é ser de esquerda para você? E aí começa o diálogo. Não tem que ter um negócio que antes, assim, se você não recitar esses 10 mandamentos aqui, você não é de esquerda. Tá bom, quem que vai decidir isso? E eu acho que a mesma coisa vale para a direita, o que a Luciana está dizendo, insistindo, é muito importante, que há uma multiplicidade da direita. E aí eu chego, Ronaldo, na questão do tema. Veja, essas novas direitas, a direita sempre foi atrás de militar para dar golpe. Dessa vez, não tem como. Então, eles vão ter que arrumar um discurso, ou vários discursos, vão ter que se organizar de uma maneira diferente do que se organizou tradicionalmente a direita no Brasil. Isso é novo. E nós temos que entender também. Temos que entender por que eles expulsam da Avenida Paulista aqueles que estão do lado deles. Por exemplo, o governo Alckmin. Sabe? O secretário de segurança não entendia, porque ele foi lá e falou assim, eu estou do lado de vocês. Falou assim, você é seu comunista. Bom, aí não tem. Então, chamar o Alexandre de Moraes de comunista. Enfim, como Marcelo Reis, enfim, ladrão, chamaram o cara. Então, deve ter chamado dos dois. Chamou tudo. Mas veja, isso é uma direita nova. Qual que é o potencial que tem isso? Assume o Temer e, vamos dizer, alguém vaza, não vou dizer quem, mas alguém vaza o material que existe sobre o Temer. Alguém vaza o material que tem sobre os ministros do Temer. Essas pessoas vão fazer o quê? Entende? Isso é uma incógnita. Qual vai ser a reação também desse novo campo, que está se estruturando, é novo, a gente tem dificuldade de entender o que eles fazem. Agora, respondendo à pergunta do Temer, o negócio é o seguinte, se houver, vamos dizer que Temer assuma, etc. Se houver um impeachment do Temer, e veja, alguns advogados já vão entrar com um pedido de impeachment do Temer, copiando o pedido da OAB. Isso, vê, contra Dilma. Contra Dilma eles vão usar o mesmo contra o Temer. Agora, atenção, se isso acontecer em 1º de janeiro de 2017, diz a Constituição que o mandato deverá ser completado por presidente eleito pelo Congresso Nacional. Não é perfeito? É perfeito, porque daí o Congresso está no tal do parlamentarismo que eles querem, entendeu? Então, quer dizer, é uma possibilidade? É uma possibilidade, porque a instabilidade, ela é estrutural, gente. Ela é estrutural, é uma recessão brutal. Não é uma coisa simples o que a gente está vivendo aí. Eu acho que eu já falei demais. Nós tínhamos um teto aqui, até 7h15, porque iam começar as aulas. Então, não sei muito bem o que fazer, mas eu ia propor isso, fazer 5 falas finais, nem volta para a mesa e a gente faz a conclusão, né? Agora, antes de terminar, deixa eu dar 2 avisos, ou antes de passar para vocês, que a gente não está terminando, né? A Unicamp está disponibilizando o debate no site Socializando Saberes, certo? Então pode procurar no site a partir
de amanhã. E também na Unicamp, toda segunda-feira, ao meio-dia, se reúne professores, estudantes, funcionários, planejando atividades contra o golpe. Então, um convite da Unicamp para visitar o site e para comparecer lá toda segunda-feira às 12 horas. E a gente vai terminar então com 5 falas, tá? Não volta mais para a mesa. Vamos ver se a gente ouve essas últimas intervenções rapidamente. Obrigado, professor. Oi, gente. Boa noite. Posso começar tremendo, é mal de Parkinson, tá? É nervosismo mesmo. Eu sou o Jorge, estou estudando lá no IGI. Sou de Minas Gerais, cheguei aqui ano passado. Participei um pouco da campanha do passado, né, do fervoroso Aécio contra Dilma lá. Assim, foi uma área bem centralizada na disputa. Algumas coisas assim, que eu, quanto geografia, eu acho que eu poderia contribuir um pouco, porque as experiências são um pouco diferentes. Por exemplo, a gente, né, tem muito Milton Santos, a questão de espacializar e entender a globalização, né, e o Brasil como uma área periférica. Eu acho que é importante a gente enfatizar tudo que está acontecendo no mundo, né? Quer dizer, o preço do petróleo e essas ações agora contra a Petrobras, elas não são à toa, né? A Arábia Saudita despenca o petróleo no passado para se tornar, né, inviável a produção dos petróleos mais caros, que derrubariam todos os outros, vamos dizer, possíveis concorrentes deles, inclusive a Venezuela também sofre com isso, inclusive os países assim, em volta também começam a sofrer com isso. Você tem uma onda de conservadorismo crescente, começa lá da Europa, começa, né, do Oriente Médio, e vai chegando agora no Trump, nos Estados Unidos, aqui também na América do Sul. Você tem uma contraposição, né, do que estava sendo construído, e assim, parece que alguém no mundo simplesmente apertou o botão, falou assim, acabou, pá. Aí acabou toda aquela construção, que para mim também é de esquerda, porque eu não consigo, né, delinear, tipo assim, por exemplo, esse cara é mais de esquerda que aquele. Eu acho meio complexo isso, eu acho um projeto mais interessante, entender o projeto como um todo. E a gente tem que entender isso para também não. Eu acho assim que ficou. Porque a Dilma, ela teve um programa falho, ela teve condições, mas na verdade as condições nem foram postas. Na verdade é um cenário internacional, inclusive agora criaram o Transpacífico, não sei se estão sabendo, mas é o maior bloco econômico hoje no mundo, para substituir a ALCA. Os Estados Unidos transferiu para o Transpacífico, hoje tem o Japão, a Austrália, o México, a Colômbia, e todo esse bloco, né, agora vai começar a movimentar, e ele já começa com um pico enorme, né, que inclusive desarticula totalmente os BRICS no final, e inclusive também, vou concluir. E minha provocativa para a pergunta é: o que nós de esquerda temos que fazer? Uma coisa que me incomoda muito é a gente sempre também exercer aquele discurso de Marx, não entender que nós, brasileiros, também temos uma história do século XII, por exemplo, que a gente não sabe, mas que, inclusive, incrivelmente, as pessoas viviam de maneira mais igual. Mas a gente não sabe nada sobre comunidades tradicionais indígenas nem quilombolas. A gente nem tenta descobrir sobre o que é isso. Eu acho que a primeira também resposta para isso é a gente tentar nos entender e tentar entender quem somos nós, cidadãos e cidadãs dessa nação que foi Brasil. Enfim, desculpa. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Maurício, eu sou estudante do IEL e sou militante do PT, militante filiado. A minha fala aqui vai mais no sentido, primeiro, parabenizar a mesa. Já vi muita coisa que eu gostei para análise de conjuntura. É mais uma análise de conjuntura que tem mudado tanto tempo nos últimos dias. Diretamente, eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande com relação à América Latina. Acho que o Jorge antecipou um pouco o que significa isso. Para quem acompanha um pouco da política internacional, pode ver que existe uma investida muito grande na Venezuela, por exemplo. Eu tenho uma preocupação de o que aconteceu no Brasil vai prender a balança para toda a região, né? É uma preocupação que eu tenho umas análises sobre isso, mas gostaria de ouvir os professores a esse respeito. Também gostaria de colocar minha posição, né? Eu acho que tudo que aconteceu nesse segundo governo Dilma, também alguns erros anteriores do PT no governo, enfim, eu acho que, de certa forma, acho que a Globo se aproveita e cria um monstro em torno disso, né? Acho que a fala da Tata Gilma foi bem expressiva nesse sentido, né? As pessoas estão com ódio
E o ódio é um componente muito grande dessa crise política que, para mim, dá vazão para a arbitrariedade e para o autoritarismo. Assim, né? A gente viu os grampos, os vazamentos sendo, enfim, os vazamentos sendo expostos, daí na semana seguinte tem sigilo na lista do Odebrecht, compromete isso, compromete aquele, enfim. Eu acho que isso é muito complicado, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande para todo mundo que faz luta social nesse país, porque eu acho que isso coloca em risco o próprio direito e a própria necessidade de lutar. Eu acho que, sem dúvida, o que a gente está vendo aqui é um golpe político, diferente de 64, muitas vertentes, mas que na prática acho que descamba para soluções muito parecidas. E por último, eu queria dar um informe também para todo mundo que está sentindo o momento, que gostaria de ir às ruas, que eu acho que é o único lugar onde a gente pode costurar a Constituição, refazer esse movimento, impedir esse golpe. Amanhã está saindo ônibus aqui de Campinas, são vários ônibus construídos pela Frente Brasil Popular. A concentração começa a partir do meio-dia no Largo do Pará, com a previsão de saída a 1h. Tá? Eu consegui 2 ônibus aqui para a Unicamp. Os ônibus são financiados pela CUT, pela Frente Brasil Popular, diferente do que o grupo da Unicamp tem dito, que é dinheiro de corrupção, direitistas. Mas na página unicamp.gov vocês encontram um formulário para se inscrever nesse ônibus de amanhã, ainda tem vaga. E é isso, gente. Agora é um momento de mobilização e esse é o imperativo que eu gostaria de deixar como informe. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Marina, eu sou funcionária do FISH, ex-aluna do FISH e sou militante do PSOL e diretora do sindicato. Venho aqui muito mais no papel reflexivo do que diretivo. Acho que o momento é de tanta catarse que não é espaço para discurso pronto. A gente precisa estar aberto a discutir, a construir conjuntamente. Eu acho que esse espaço tem sido muito, muito positivo e espero que outros venham. Porque a conjuntura vai nos atropelar e vai colocar por terra boa parte do que a gente já falou aqui. Porque é isso que está acontecendo todos os dias. Eu queria, na verdade, salientar alguns aspectos que a gente não vai conseguir retomar aqui, mas se temos a avaliação de que temos uma defesa de um projeto e ele é tão elementar que é basicamente a sobrevivência da população negra, a possibilidade de existência nos espaços públicos de minorias, o projeto que a gente está sendo contra é fascismo, tem nome? A gente pode não ter clareza de qual é o nome que a gente dá a esse projeto, se é socialismo, se é comunismo, se é direitos democráticos, mas um projeto político que é contra a sobrevivência dos trabalhadores, que é contra os negros, que é contra os gays, é um projeto fascista. Pela hegemonia branca, é um projeto fascista. Então, se tem essa interpretação, a gente precisa dar um nome. Não sei se é simples assim, mas se é essa interpretação, a gente precisa dar um nome. Ponto para reflexão. Outra coisa é que elementos que configuram um grande problema nesse processo, e aí eu vou dizer do processo político mais estrito, foram consolidados pelo próprio governo que está aí. Ele renovou a concessão da Globo. Existiu um movimento, a esquerda foi muito débil nessa discussão. Muito débil nessa discussão. A gente, no mesmo período, discutiu as concessões da Venezuela e não discutiu a concessão da Globo aqui. Mas teve a concessão. Por mais 30 anos, mais 20 anos. Foi o próprio PT. O ajuste fiscal é um problema colocado principalmente, as pedaladas, principalmente pelo elemento que é a lei de responsabilidade fiscal. É como descumprir a lei de responsabilidade fiscal. A esquerda sempre foi contra, mas não se mexeu. A judicialização da política foi um processo que há 20 anos a esquerda tem feito, usando a égide contra a corrupção. Continuamos usando a mesma, que nos amordaça. No final das contas, é da fé ao judiciário, que é o poder mais retrógrado que a gente tem. É o único que a população não pode nem mexer. É vitalício o Supremo. Vamos continuar usando as mesmas ferramentas que já estamos conduzindo ao fracasso? Precisamos pensar. E a partir do momento, e é para concluir, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que se reformular enquanto esquerda, pensando, acontece o impeachment, o que vai nos unificar fora dele? Isso é um projeto que nos unifique? Porque enquanto o projeto está sendo sustentar a pirâmide.
projeto fica, Dilma? Que projeto é esse? Qual é a nossa pauta efetiva que vai traduzir os anseios, que conclua esse processo? Porque não só é importante quanto esse momento, é o que a gente vai fazer a partir daqui. E é isso que eu acho que a gente precisa passar a discutir, avançando um pouco mais. E aí a gente encerra. A gente, o professor já me apresentou, sou estudante das Ciências Sociais. Assim como várias pessoas já falaram aqui, eu também sou militante do PSOL, mas é interessante ver também como que a gente vai ter discordâncias entre nós, porque o PSOL também é um partido que tem várias divergências internas, né? E eu acho que se tem um consenso hoje na esquerda, é de que é perigoso ter certezas de que não tem saída fácil. Mas eu estou muito convencido de uma proposta que tem sido adotada por parcelas do meu partido, que é a proposta de eleições gerais. E eu acho que essa proposta, ela se baseia não no fato de que a gente acha que o pessoal vai sair vitorioso nessas eleições. É possível até, significa que a gente vai crescer um pouco, mas não é isso que está em jogo. Eu acho que a mesa já apresentou alguns fatores que levam a reforçar o meu conhecimento dessa proposta. Por exemplo, de que as pessoas que estavam na marcha contra o governo, a marcha pelo impeachment, elas não são essencialmente pessoas conservadoras, pessoas que estão defendendo pautas que a gente identifica como pautas de direita. Porque as pessoas que estão tanto nos protestos contra o governo ou contra o impeachment, elas são pessoas das classes médias altas do Brasil. A maioria da população não está saindo às ruas, nem de um lado nem de outro. E é essa maioria da população que tem que decidir para onde vai o país. É essa maioria da população que tem que tomar nas rédeas a decisão de para onde vai o Brasil na crise. Eu acho que, nesse sentido, a proposta de eleições gerais ela aparece aí como uma das poucas propostas que a esquerda tem levantado, que não é nem o Fica Dilma, nem o Fora Todos. Eu acho que é uma proposta que ela pode ser mais ampla, pode levar o debate político de volta para a população, porque se a gente defende a democracia, eu acho que não tem nada mais legítimo e democrático do que o povo rever um governo eleito que tem mais de 90% de reprovação, porque foi eleito com base em estelionato eleitoral. Foi eleito dizendo que ia fazer uma coisa e fez outra totalmente diferente. Não tem nada mais legítimo do que então que isso seja revisto. E aí eu acho que essa proposta ela pode aí ser um pontapé para a gente avançar na discussão de como é que a gente pode pensar o futuro do Brasil. Porque também, acho que concordo com o professor que falou, nem ficar a Dilma não vai ter estabilidade, sair a Dilma não vai ter estabilidade. Eu acho que novas eleições acho que pode ser um passo aí para a gente poder reestruturar uma legitimidade nas próprias instituições, com base no povo sentir que as instituições os ouvem e que eles têm permeabilidade para tomar decisões. Obrigado. Obrigado, né? Eu queria, encerrar, a gente tinha um teto para entregar esse espaço aqui. Eu queria agradecer ao STU, à Unicamp, aos professores Frederico, Luciana, Ricardo, Marcos, e dizer que a história está aberta, né? É importante a gente continuar juntos. Tá? Então, boa noite a todos.